Olá, irmãos. Então, novamente estamos reunidos e vamos dar continuidade à nossa programação de divulgação do Evangelho, falando a respeito das parábolas de Jesus. Hoje vamos abordar alguma coisa em relação à parábola do credor incompassivo. O reino dos céus é comparado a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Ao fazê-lo, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tivesse com que pagar, ordenou o seu senhor que vendesse a ele a sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, para ficar quite da dívida. O servo, porém, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe: tem piedade comigo, que tudo te pagarei. Então o senhor, compadecido daquele servo, deixou ir livre e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído tal servo, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, implorou: tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não o atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia, até pagar a dívida. Vendo, pois, os outros servos o que se tinha passado, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou à sua presença e disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida. Por que me vieste rogar para isso? Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo quanto lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Nós observamos nesta parábola várias figuras que Jesus utilizou para sua composição, mas levando-se em conta a realidade do povo hebreu daquele tempo, dos trabalhadores daquele momento, daquela sociedade, para ficar mais fácil o entendimento. Observamos aqui que o ensinamento central é justamente de transmitir ao nosso próximo, transmitir ao outro aquilo de bom que nós recebemos. Porque nessa passagem, o servo que devia muito dinheiro, era uma fortuna que ele devia aqui ao seu senhor, ele pediu por misericórdia, e disse que iria pagar. E o seu senhor perdoou a sua dívida. Então ele recebeu misericórdia, ele foi atendido no seu pedido, naquilo que ele implorou, ficou de joelhos aqui na história. Só que para um devedor que lhe devia muito menos do que ele devia ao Senhor, ele foi incompassivo, ele foi violento, ele exigiu que lhe fosse pago a dívida e mandou prender o devedor. Então olha só como ele agiu de maneira totalmente diferente. Ou seja, espera-se de nós, espera-se do cristão, do espírita cristão, que ele haja com misericórdia em relação ao seu próximo. É lógico que aqui nessa parábola, Jesus fala de dívida, de valor, de dinheiro, mas em relação à nossa interpretação, não é sobre dívida que se fala, que nós devemos analisar, é a respeito de comportamento. Se nós recebemos a misericórdia de nosso Pai, que reconhece que somos muito pequenos e que nos dá sempre a oportunidade de repararmos, de refazermos os erros cometidos em relação ao nosso próximo e seguirmos em frente, nós também temos que agir dessa forma em relação ao outro, em relação àquele que erra conosco, em relação àquele que nos ofende.
precisamos aprender a perdoar o nosso próximo, a compreender as suas limitações. Se recebemos a misericórdia do Pai, diante de todos os erros que nós já cometemos, imagine como que nós éramos em reencarnações passadas, a violência com que agíamos. Se hoje ainda nós temos rompantes de agressividade, imagine lá atrás, como nós não nos comportávamos. E o Pai nos dá sempre a oportunidade de um novo projeto, de uma nova reencarnação, para que possamos agir de maneira diferente e melhorar os nossos sentimentos. O que nós estamos falando aqui é a respeito dos sentimentos, dos bons sentimentos. Se recebemos a oportunidade de refazermos e de repararmos os erros que nós cometemos, precisamos dar também ao outro a oportunidade de reparar os erros que cometeram com a gente, compreendendo, buscando exteriorizar o sentimento do amor ao próximo. A grande lição nessa parábola é justamente essa: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Esse é o nosso desafio, para que tenhamos condições de agir com o nosso próximo com compreensão, com amor, com paciência e fazendo diferente. Se nos atacaram, se nos ofenderam, se nos prejudicaram, que nós possamos agir de uma maneira diferente, difundindo, disseminando o bem, o bom comportamento, o bom sentimento em relação ao outro. Não é porque nos maltrataram, nos ofenderam, que nós vamos transmitir esse mau comportamento ao nosso próximo. Pelo contrário, nós precisamos assimilar aquilo que nos foi feito, a dor que nos fizeram passar, buscar compreender isso e agir de maneira diferente. Não sermos iguais àqueles que estão errando conosco, mas tratar o outro com misericórdia. Lembrando da oração dominical, que num determinado momento Jesus nos orientou para que pedíssemos ao nosso Pai que nos perdoasse, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido também. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos e que possamos refletir esses ensinamentos e colocá-los em prática na nossa existência. Até mais!